A Ocean Software foi uma das maiores e mais respeitadas produtoras de videojogos durante a década de 80 e meados de 90, e uma companhia que convertia de forma magistral os títulos de maior sucesso das arcades e os blockbusters do grande e do pequeno ecrãs para as mais populares plataformas de 8 e 16-bit da época, sendo por diversas vezes nomeada a Software House do ano. Fomos, nessa era, bombardeados com magníficos anúncios aos seus jogos em todas as publicações da especialidade. O logótipo da Ocean, estampado na capa do jogo, era o suficiente para vender milhares de unidades, tal era a qualidade da marca. Tudo começou no início dos anos 80, quando o seu fundador, David Ward, após uma visita aos Estados Unidos, percebeu que a indústria dos videojogos seria um ótimo investimento, ao constatar a emergente evolução e potencial deste ramo de negócio naquele território. Assim, em 1982, fundou a empresa Ocean Software Limited. Pouco a pouco foi contratando programadores para a sua sede em Manchester e, no final do primeiro ano, tinha já obtido lucros na casa das 500 mil libras e mais de 200 mil jogos vendidos. David Ward tornou-se então presidente e o seu sócio John Woods, diretor comercial. Para além dos seus cerca de 60 talentos dentro da empresa, com idades a rondar os 19 anos, a Ocean orgulha-se também das suas fontes externas, nomeadamente Denton Designs, John Ridman e Bernie Drummond, Sensible Software e Digital Image Design. A chave para vender jogos é torná-los identificáveis pelo público. Este era o lema de David Ward e da Ocean Software, assegurando assim licenças para os maiores êxitos das arcades, cinematográficos e de séries televisivas, apesar dos primeiros jogos baseados nesse formato não terem sido grandes sucessos. Em 1987, os lucros da Ocean ascendiam já às 10 milhões de libras, com mais de 3 milhões de jogos vendidos. Por esta altura, adquire a defunta rival Imagine Software, responsável por títulos como Renegade e Yeah Kung Fu, dois dos seus maiores clássicos e enormes sucessos de vendas, cimentando a sua reputação internacional através da marca Ocean, com excelentes conversões para 8 bits de videojogos das máquinas de arcade da Konami. A Ocean crescia exponencialmente e a sua influência atingia o auge. Os programadores estavam a conseguir criar jogos fantásticos, sendo que, com isso, começavam também a divertir-se enquanto os faziam. Assim, por esta altura, resolve premiar os seus colaboradores colocando os seus nomes nos créditos de cada novo título. Programadores, artistas e músicos estavam agora mais motivados do que nunca e, desta forma, queriam que o jogo fosse o melhor possível, pois o nome deles estava agora exposto ao mundo. Obter licenças para criar videojogos baseados em filmes era, naquela época, muito fácil e extremamente barato. Os estúdios de cinema ainda não tinham a percepção do potencial que esta indústria começava a ter. Após constatar o fracasso de E.T. da Atari, que arrastou com ele toda a indústria norte-americana, a Ocean estava determinada a fazê-lo como realmente deveria ser feito, sendo Gary Bracey o responsável pela aquisição dos direitos. Uma das mais bem-sucedidas licenças foi RoboCop. Ocean Software presents RoboCop, part man, part machine, all computer game. You've seen the smash movie, played the all-action coin-op, now experience the thrills on your home computer. As RoboCop, you blast through the many levels of the underworld in the pursuit of justice. Scrolling shoot-'em-up action. You've got to be tough, ruthless and lethal. You've got to be RoboCop. Este filme de baixo orçamento teve uma enorme aceitação junto do público, tendo o videojogo vendido mais de 1 milhão de unidades nas mais diversas plataformas. Foi um dos títulos mais lucrativos para a Ocean, além de que o seu licenciamento foi irrisório em termos monetários. Foi igualmente a primeira vez que um jogo para as arcades baseado num filme foi sublicenciado a uma empresa de software inglesa. A Data East obteve os direitos e acabou por desenvolver RoboCop na totalidade,
sob o olhar atento da Ocean, que posteriormente lançou as versões para computadores domésticos de 8 e 16-bit com base no código da empresa nipónica, inserindo pelo meio alguns novos puzzles e uma nova banda sonora que viria a ser, inclusive, utilizada no anúncio de uma conhecida marca de eletrodomésticos, assim como um tema de um conhecido rapper norte-americano. Damn, bruh, it's a dirty game. Out the game, I'm so ashamed. Real talk, I still love. Real talk, man. Foram mais de 100 os títulos da Ocean que passaram pelo primeiro lugar dos tops europeus. Mas, entretanto, a necessidade de lançar os jogos em simultâneo com as estreias dos filmes começavam a criar alguma tensão interna. Fator que obrigava os programadores a, por vezes, trabalhar 24 horas consecutivas por forma a obterem o produto final a tempo de este ser enviado para as máquinas duplicadoras. As licenças das arcades eram também muito importantes. Entre 1983 e 1992, metade dos jogos editados pela Ocean eram baseados em filmes ou em jogos das arcades. Em 1986 foram assinados contratos com a Data East, bem como com a Taito, dois dos maiores produtores de jogos para este sistema. Para além de Robocop, outra das mais bem-sucedidas conversões foi a de Chase HQ. Para se fazer uma conversão de um título arcade, era necessário ter o próprio no escritório e, enquanto se evoluía no jogo, os cenários eram desenhados à mão pelo designer como referência. Inevitavelmente, a evolução e o tempo de mudança acabariam por chegar com as máquinas 16-bit. Programar para estas novas máquinas levava agora o dobro do tempo, deixando a Ocean excitada com este novo desafio. Foi então por esta altura que a Ocean France foi fundada, cuja principal missão seria converter para 16-bit os maiores sucessos do momento das arcades entre 1986 e 1991, fruto das parcerias anteriormente mencionadas. Sempre houve competição e a Ocean queria ser a melhor. O seu maior adversário foi inicialmente a US Gold e mais tarde, quando as primeiras consolas começaram a surgir, a Acclaim tornou-se noutra das suas maiores rivais. Competição saudável também existia dentro da Ocean e as várias equipas estavam sempre a querer superar-se e a exceder as expectativas. Assim, o início dos anos 90 foi para a Ocean de reflexão, pois permanecia a dúvida de como a indústria iria desenvolver-se. Foi por esta altura que a Ocean of America foi criada para garantir a publicação dos seus jogos naquele território. Mais tarde, em 1994, formou-se uma nova empresa no seio da Ocean, a Tribe, que iria enfrentar e tentar ultrapassar os desafios futuros, o salto dos 8-16-bit para os 32-64-bit. Em 1996, a companhia francesa Infogrames acabaria por comprar a Ocean, mantendo-se a sede em Manchester, até a Infogrames comprar também a Gremlin Graphics em 1999, que os levou a mudar toda a base de operações para Sheffield. Pouco tempo depois, a marca Ocean seria extinta, tendo GT64 Championship Edition para a Nintendo 64 sido o último jogo com o selo da Ocean Software. Quem se encontra entre os 40 e os 50 anos de idade recorda com alguma tristeza e nostalgia o desaparecimento da Ocean. Esta deixou um legado notável que, mesmo nos dias de hoje, consegue impressionar.